Deus pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? O segundo domingo aqui, seguido, uma grande honra. Glória a Deus por isso. É um prazer também poder compartilhar aí a palavra de Deus, né? Não é nada meu, é tudo de Deus, é a palavra de Deus. Então, isso é maravilhoso, a gente poder compartilhar com os irmãos, sermos usados ainda, vasos de barro indignos, mas Deus nos usa ainda. Glória a Deus por isso. Então, amados, a palestra de hoje ela traz como título Familiaridade entre Homem e Mulher. Seria familiaridade indevida, seria até mais assim, mais definido, mais delimitado. Mas eu gostaria de começar abrindo a Bíblia Sagrada. Os irmãos que puderem, tiverem suas Bíblias aí, abram suas Bíblias em Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao 6. São dois versos bem conhecidos, né? Malaquias, capítulo 4, os versículos 5 e 6. Nós sabemos que nós somos o terceiro Elias, né? Então vamos ver o que Deus nos fala aqui. Qual é a nossa obra aqui, nesta terra? Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. O que ele fará, Elias? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Então, olha só essa obra maravilhosa de Elias. Muitas vezes a gente pensa em Elias na obra de chamar o pecado pelo nome. Também é uma parte da obra. Acabe, você é o perturbador de Israel. Ok, chamar o pecado pelo nome. Mas tem outra parte da obra, que é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, nós temos esse papel importante como pais, não é verdade? De converter o coração dos nossos filhos à verdade mesmo, né? E como que você converte? Estudando, orando, tendo conhecimento da palavra de Deus. E tanto a Bíblia Sagrada, 66 livros, como mais de 100 mil páginas do Espírito de Profecia, tudo é palavra de Deus. É o mesmo Espírito que inspirou Ellen White, inspirou os profetas, né? Todos eles, né? Ok? Malaquias, que nós acabamos de ler, por exemplo. É importante que a gente pense aqui, reflita, que não sou eu, Valdomiro, falando, é Deus falando. A gente obedece ou não à palavra de Deus, não o que eu estou falando. Então, aqui a gente coloca os textos, comenta, e aí a decisão de realmente seguir vem de cada um. Claro que eu sempre lembro, meus amados, que isso não é farisaísmo, tá? Não é assim, agora eu vou fazer isso, isso e isso. Não vou ter familiaridade de vida com as mulheres e tal, com ninguém. Na palestra passada, não vou contar piadas, não vou ser gracejador, não vou ser frívolo, não vou fazer isso, vou mudar a alimentação nisso, naquilo, tal. E o checklist, eu vou fazendo isso, isso, isso. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o 9, não de obras para que ninguém se glorie. Aí chega no final, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ué, mas guardam os mandamentos de Deus são obras, e agora? Não podem ser minhas obras, mas as obras de Jesus em mim. É diferente. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu só gostaria de dar essa introdução novamente, porque para não pensarmos aqui que nós estamos querendo, que é um formalismo aqui seco, oco, não é isso. Quando Cristo habita em mim, né? Cristo em mim, né? Individual, a esperança da glória, as obras serão naturais, como respirar. Mas isso é uma vez e pronto? Não. É diário, é constante, não só diário, não só a cada hora, a cada dia, mas a cada segundo Cristo em mim. Sempre. E aí, tudo que tem aqui, que nós vimos no domingo passado, na palavra de Deus, e que nós vamos ver agora nestes 28 slides, Cristo vai fazer as obras em nós, desde que a gente fala, Senhor, eu tenho esses problemas, eu não quero mais ter, me ajude, habita em mim, e se humilhar diante de Deus, o que vai acontecer? Deus vai começar a operar em nós, poderosamente. Então, vamos ao primeiro slide. Vamos lá.
Olha só que importante aqui, né? Vamos ver? Olha, as liberdades desse século de corrupção não devem ser tomadas como critério para os seguidores de Cristo. Essas costumeiras exibições de familiaridade não devem existir entre cristãos que se estão preparando para a imortalidade. Olha só isso daqui. O que a gente entende por isso aqui? Que nós não devemos copiar o mundo, não é verdade? Não devemos copiar o mundo, ok? Nós devemos ser diferentes do mundo, né? Nós precisamos entender isso, que a, o nosso exemplo é Jesus, não é verdade? Nós não somos, nós não temos como exemplo o mundo. Então, olha, as liberdades deste século hoje de corrupção não devem ser tomadas como critério para a nossa vida. Nós somos seguidores de Jesus. Então, exibições de familiaridade não devem existir entre cristãos que estão se preparando para a imortalidade, está bem claro, né? Aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 2. Mas vamos em frente para entender melhor. Vamos ver o próximo slide. Então, as irmãs não cuidam de evitar toda aparência do mal, não são recatadas. Recato, olha. Mostram-se demasiado familiares com seus irmãos, demoram-se junto a eles, achegam-se a eles e parecem preferir sua sociedade. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e modéstia. Só lembrando aqui que é uma palestra que se direciona aos pais, né, a todos nós, mas aos pais, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem que entender que na educação dos nossos filhos, nós temos que introduzir esses ensinamentos aqui, não é verdade? Desde já crianças, jovens, adolescentes, tem que entender que não pode ter essa familiaridade, essa proximidade, tem que ser recatado, não pode ter essa familiaridade em demasia com os irmãos, ou se demorar junto a eles, se achegar a eles, essas proximidades. E tem algumas coisas, assim, meus amados pais, que são bem práticas para a gente notar, perceber, prestar atenção, cuidar com isso. É, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma filha, né? Ela não deve, a menina, que criança, seja, né, não deve se sentar no colo de homens. Não pode, de jeito nenhum, a não ser que seja o pai, o avô. Isso é muito importante, porque a gente vê no nosso meio, às vezes, meninas sentando no colo de irmãos. Não pode. Aí, mas por que não tem nenhuma atitude aqui de impureza, nenhum pensamento impuro? Irmãos, todos nós somos hormonais, todos. E não deve se ter uma aparência de mal, não deve ter essa proximidade. Ah, não, mas isso é demais, né? Não é. Então é uma questão de a gente orientar nossos filhos para não ter esse tipo de comportamento, sabe? Não permitir que você tenha esse tipo de proximidade. Isso é muito importante, né? Então, olha, demorem-se junto a eles, achegam-se a eles e parecem preferir sua sociedade, devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e modéstia. Porque esses princípios você ensinando para os seus filhos hoje, quando eles estiverem numa idade. Jesus vai voltar logo, né? Glória a Deus por isso, mas vamos supor que eles cheguem numa idade adulta, mais para frente, eles vão entender que não devem ser recatados, não se aproximar, não ter essa proximidade indevida e vão ensinar isso para os seus filhos. Se tivermos mais tempo, mas acredito que Jesus vai voltar logo. Olha, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e modéstia. Olha só, tanto irmãos como irmãs admitem conversas demasiado joviais, aquelas conversas, sabe, muito próximas e sem com familiaridades que são indevidas entre homem e mulher, que não seja o marido e a mulher, é claro, né? Esposa e esposa. Então, admitem conversas joviais quando em companhia uns dos outros. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Eu não quero ofender o Espírito de Deus.
Nenhum de vocês, eu acredito que queira, com certeza não. Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Refinamento cristão. É tudo uma questão de princípio. Então, de repente, alguém pode perguntar, mas e tal situação, tal situação? É princípio. É o princípio da não proximidade. Né? Se eu, por exemplo, eu tenho proximidade com minha esposa, é diferente. Eu tenho proximidade com a minha filha, eu abraço minha filha e tal, te amo, diferente. Né? Meus netos, minha netinha, é diferente. Agora, com pessoas que não são da família, não devemos ter essa proximidade. Né? Eu sempre falo nas palestras que quando você vai cumprimentar uma pessoa do sexo oposto, estica a mão e dá a mão. E não se demore segurando a mão. A gente vai ver isso. Vamos em frente, o próximo slide. Vamos ver o que diz, então, Deus nos diz na próxima passagem. Próximo slide. Quando estiver entre as irmãs, seja reservado, não importa se elas acham que você não tem cortesia. Olha só, a pessoa pode pensar, nossa, que grosseiro. Não, não. Você vai ser amável, mas vai ser reservado. O que a outra pessoa pode pensar que é falta de cortesia, porque ela tem o hábito e tal da proximidade, mas não que se vai ser grosseiro, não é isso? Se uma irmã casada ou solteira mostrar alguma familiaridade, rejeite-a, olha só, seja abrupto e decidido. Pode parecer grosseria, mas não é. É de uma maneira amável, tá? Para que elas possam entender que você não aceita tal fraqueza. Olha só, quando diante dos jovens, em todos os momentos, seja grave, seja solene. Novamente, não é ser grosseiro, não é ser antipático, é ser amável, mas firme, firme, firme da decisão, ser reservado, rejeitar esse tipo de proximidade e familiaridade. Lembram de José? José no Egito? Então, firme no princípio. José estava firme no princípio ali. Faria o tamanho mal contra o meu Deus, porque a gente viu numa passagem anterior que ofende a Deus esse tipo de comportamento. E eu não quero ofender a Deus. Então, se uma pessoa fica ofendida, mesmo eu sendo amável, mas sendo decidido, ó, eu não ofendi a Deus. Entre ofender a Deus e sem querer, né, não quero ofender, mas eu ofendi porque a pessoa se sentiu ofendida, então eu prefiro realmente não ofender a Deus. Ok, aí eu vou citar um exemplo dessa proximidade, ser abrupto e decidido. O pastor Colin Standish, quando ele estava aqui no Brasil certa vez, ele já é falecido, um homem de Deus, já tombou, ele estava num evento, numa semana de oração, e uma irmã chegou aqui no Brasil, chegou e foi abraçar o pastor Colin. O pastor Colin colocou as duas mãos assim. Então, quer dizer, ele tinha um entendimento dessa não proximidade, né? E nós brasileiros temos isso, sabe, do toque, de encosta e tal, e vai, abraça, mesmo que eu não conhece direito e tal. Quando é entre irmãos, mais ainda, e Deus está falando que não deve ser feito, né? Vamos em frente. Próximo slide. Vamos ver o que diz no próximo slide. Vamos ver. Vamos aguardar um pouco. Aí. Não deviam as mulheres que professam a verdade pôr-se em estrita guarda a fim de não darem o menor pretexto para qualquer intimidade indébita? Estrita guarda. Não ter nenhuma intimidade. Poderão fechar muitas portas à tentação, observando perfeito recato e conduta exemplar. É uma carta a jovens namorados, mas é uma carta, página 77, parágrafo 4, mas é para todos nós, né? Então, você tem que ser como? Estrita guarda, cuidar com isso, né? Muitas vezes, quando você estica a mão para cumprimentar uma pessoa, a pessoa dá um jeito de vir pelo lado para te abraçar, né? Então, tem que tentar realmente não ter esse contato, né? Ou a gente vai ver também qualquer tipo de contato, de toque, como Deus fala aqui, né? Vamos em frente, próximo slide. E os que professam a religião de Cristo não desçam a conversação vulgar, ó, a indevida familiaridade com mulheres de qualquer classe, casadas ou solteiras, nenhuma.
Devem eles manter seus devidos lugares com toda a dignidade. Ao mesmo tempo, devem ser sociáveis, bondosos e corteses com todos. Vocês viram o equilíbrio? Ah, mas eu não consigo, irmão Valdomiro. Eu também não consigo. Mas sabe quem consegue? Cristo. Cristo em mim, ele consegue. Essa é a esperança. Uau, isso é maravilhoso. Então, esse equilíbrio de ser bondoso, cortês, sociável, mas não ter uma familiaridade indevida, Deus, Jesus, consegue. O homem, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, consegue em nós. Porque ele era assim. Porque Jesus fazia isso. Ele era bondoso, ele era cortês, ele era sociável, mas não tinha familiaridade indevida. Imagina, Jesus não tinha isso. E nós devemos ser imitadores de Cristo, como diz o Espírito da Profecia. Imitem o modelo, a irmã White fala. Então, imitemos o modelo. Em frente, vamos ao próximo slide. Tenho sido impelida pelo Espírito do Senhor a advertir plenamente nosso povo a respeito da indevida familiaridade de homens casados com mulheres e mulheres com homens. Né? Outra coisa, irmãos, você está na igreja, né? Você vai lá para um canto da igreja, lá fora, e daí você começa a conversar com um irmão, uma irmã, né? O homem, a irmã com o homem, sexo oposto e tal. Você conversa olhando nos olhos, lá os dois separados e tal. Não pode. Não pode se demorar nessa conversa. A conversa rápida, tudo bem, cumprimentou e tudo bem e tal. Mas ficar olhando nos olhos também, lá no canto da igreja ou qualquer outro lugar, ruins suspeitas, não é só isso, é ruins suspeitas, mas não é também um tipo de comportamento que não deve se ter, entendeu? Então, na verdade, é quando você está num grupo ali, é diferente, né? Agora, você demora tempo lá conversando a sós e tal. Ah, mas eu estava conversando sobre o sermão, estava conversando sobre isso. Mas entra a questão justamente da, das ruins suspeitas que a gente deve evitar também. Vamos em frente no próximo slide. Vamos ver o que Deus nos diz aqui. A única segurança para os homens e mulheres casados ou solteiros é evitar toda a familiaridade indevida. Essas coisas produziram um grande mal no mundo. Exatamente, produziram um grande mal no mundo. Produzem grande mal no mundo hoje. Dentro, fora e dentro da igreja também. Né? A gente sabe que a gente tem orientações com relação a isso, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sabia. Estudem, estudem. Hoje nós temos a internet. Você vai lá, vai para o site de Ellen White, dos escritos de Ellen White, e você vai ver lá, colocando uma palavrinha-chave, você vai aparecer tudo lá sobre o que ela falou, né? Sobre aquela palavra, aquele assunto em si, aquele tema, vai aparecer tudo o que ela escreveu, né? E a gente pode estudar cada tema desse com maior profundidade. Nós temos todo o material em mãos aí de uma maneira muito fácil hoje, muito fácil mesmo com a tecnologia. Então, estudem. Estudem, eu não sabia. Estude que você vai saber. Aí nós seremos cobrados por toda a luz que Deus nos deu, mesmo não tendo estudado, porque Deus falou, não, está disponível aqui. Então, vamos ver. Lembrando que a gente leu Filipenses domingo passado, que tudo que é puro, de boa fama, deve o quê? Tudo que é verdadeiro, isso se deve ser o quê? Nisso pensais. Pensamento começa aqui, ó, o pecado. Então, não ter esse tipo de familiaridade para não criar um pensamento nem um tipo de situação que depois ele vai, como diz Tiago, vai dar à luz o pecado, né? Vamos em frente. Próximo slide. As moças devem ser reservadas e modestas. Quando saem, se estiverem saudáveis, olha só isso daqui. Quando saem, se estiverem saudáveis, não precisam do braço de apoio de nenhum homem. Não dê braço de apoio para as pessoas do sexo oposto. Né? O homem, no caso, não dê braço de apoio para as moças, para as mulheres. Não dê. Se elas estiverem saudáveis, se estiverem mal, precisando de um apoio, elas não estiverem bem, aí é diferente. Olha só. Reservadas novamente, nós devemos ser reservados e modestos. Reservados e modestos. Ok?
Então, quando a pessoa chega e encosta em você, sempre fica pegando, pega no ombro, pega no braço e tal, tem a mania de colocar a, o braço em volta de você e tal. É uma familiaridade indevida, não permita. De uma maneira amável, não grosseira, né? Bondosa, mas não permita, porque é para o teu bem e para o bem da pessoa que está fazendo isso, que ela estude isso, também aprenda que não deve ser feito. Vamos ao próximo slide. E aqueles que professam a religião, então, de Cristo, não desçam uma familiaridade, olha só, uma familiaridade imprópria com mulheres de qualquer classe, casadas ou solteiras. Então, se nós professamos ser cristãos, não devemos descer a uma familiaridade imprópria com mulheres de qualquer classe, casadas ou solteiras. Manter o recato, manter a separação, ter a comunicação, ser amável, sorrir, né? Ser bondoso, como a gente viu, mas manter o quê? Uma barreira contra a familiaridade imprópria, nós que professamos ser cristãos. Vamos em frente. Próximo slide. A familiaridade de homens casados com mulheres casadas e com moças causa repugnância à vista de Deus e dos santos anjos. Uau! Repugnância! Eu não quero que Deus tenha repugnância, e nem os santos anjos a minha atitude, a minha pessoa. A audácia de moças em se colocarem em companhia de moços, demorando-se à volta deles enquanto estão no trabalho, entabulando conversação com eles, falando de modo comum e ocioso, avilta a feminilidade. Rebaixa essas mulheres e moças. É uma agressão à feminilidade. Tem que ser regatada, modesta, isso é bonito. Embeleza a familiaridade, a feminilidade e não avilta. E olha só que coisa forte. A familiaridade de homens casados com mulheres casadas e com moças causa repugnância à vista de Deus e dos santos anjos. Então, as moças não devem ficar se colocando em companhia de moços, demorando-se, lembra-se, demorando-se à volta deles que eu falei, estando no trabalho, entablando conversação com eles, se demorando ali, e aí vem o riso, né? A gargalhada, vem uma conversa, um gracejo, e aquela proximidade já fica estranha, e aí vem a ruim suspeita e vem a, como eu falei, nós somos hormonais, a gente deve evitar esse tipo de situação. E se você falar assim, eu vou controlar isso, eu não vou fazer isso e tal, você vai ficar algo assim mecânico que não vai ser de coração. Aí você precisa de Jesus em você para fazer esse trabalho. Porque senão, porque a conversão é de dentro para fora. Se você nascer de novo, vai ser algo natural. Então, a gente fala muito das questões aqui externas, mas nós temos que ter o fruto do Espírito de Gálatas, não é verdade? E o fruto do Espírito está bem claro, né? E começa de dentro para fora. Né? A gente vai até Gálatas, a gente vai ver, né? O que é fruto do Espírito. Começa com amor, longanimidade, e tem tudo, tem tudo ali. Mas tudo ali está muito perfeito. Mas como que a gente tem esse fruto do Espírito? Nascendo de novo, Cristo em nós. E tudo isso aqui vai ser algo natural, sem ficar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, não é fazer farisaísmo, é justiça pela fé. É o resultado da justiça pela fé. Entenderam? É Cristo em nós, a esperança da glória, fazendo a obra. Tá? Então, esse é o segredo. É com a fé de Jesus que nós chegamos a esse tipo de obediência perfeita, como diz o Espírito de Profecia. Vamos em frente, próximo slide. Quando ele põe familiarmente a mão em uma pessoa, olha só, ou muitas vezes é encontrado conversando com elas de maneira familiar, tendo medo dele. Esses não são obreiros de Jesus. Eles não estão em Cristo. E Cristo não habita neles. Olha que grave isso daqui. Ah, fica colocando a mão toda hora e tal. Não, eles precisam de uma conversão completa.
A verdade de origem celestial nunca rebaixa aquele que a recebe, nunca o leva à menor aproximação indevida, à menor aproximação de indevida familiaridade. Mantenha barreiras da reserva. Vários pontos aqui. Colocar a mão na pessoa, já falamos. Maneira familiar, conversando. Tende medo dele, ele não é obreiro de Jesus, mesmo que ele trabalhe na obra. Ah, ele trabalha 24 horas, 24 horas não, ele trabalha todos os dias na obra, em tempo integral. Ah, ele é obreiro de Jesus. Ele está em Cristo. Cristo habita nele. Se ele tiver esse tipo de comportamento, Deus está falando. Não é obreiro de Jesus. Cristo não está nele. Ele não está em Cristo. Uau! Mas ele faz tantas coisas aqui, olha só. Olha, Valdomiro traduz livro, publica livros ali na editora, ele dubla vídeos, ele faz palestras online, olha só, ele vai à igreja aos sábados, ele devolve dízimo, oferta, não sei o que, tal, tal, tal. Uau! Olha, e aí ele, quando eu conversa com ele, mas Valdomiro está tendo esse tipo de comportamento, estou exemplificando aqui, né? Então, ele não é. Mesmo sendo esse obreiro fazendo tudo isso, ele não é obreiro de Jesus. Uau! Muito sério, amados. É para nós isso, por isso que eu me coloquei como exemplo. Tá bom? Quer dizer que eu estou fazendo isso. Graças a Deus, não. Glória a Deus por isso. Vamos em frente? Próximo slide. Escrevo com dor no coração. As mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas, chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Essas coisas, se permitidas, enfraquecem o senso moral e cegam a mente, de maneira que o crime não parece pecaminoso. Eu achei fortíssima essa palavra crime. Me faz estremecer. É um crime, né? Quando essas mulheres não mantêm uma reserva, quando elas são provocativas, quando elas chamam a atenção de homens casados e solteiros, estão cometendo um crime contra quem? Contra Deus. Estão crucificando a Jesus novamente. Uau! Coisa forte. O Lar Adventista, página 332. É Deus falando, não sou eu. Às vezes a gente fala assim, espera um pouco, vamos ver o contexto e tal. Irmãos, tem certas frases que não precisam de contexto. Por exemplo, se eu falar assim a frase, ó, saindo um pouco do tema, aqueles que são meio convertidos na questão de comer carne, certamente deixarão as fileiras de Deus para nunca mais voltar. Precisa de contexto? Precisa de um parágrafo anterior, o parágrafo seguinte, ler todo o capítulo, ler todo o livro para entender? Claro, quando Deus fala assim, que aqueles obreiros que tocam nas mulheres de uma maneira indevida, toda hora pegando e tal, mesmo que seja pegando no ombro, pega aqui e tal, abraço, sei o quê, e eles, inclusive, têm conversas demorados e tal, eles não são obreiros de Jesus. Precisa de um contexto? Precisa do quê? Precisa da gente entender que Deus está falando para nós. A gente precisa ser humilde e assimilar isso e nos humilharmos diante de Deus e aceitarmos e falar, Senhor, eu não quero mais ser assim se nós temos esse tipo de problema. Então, é um crime perante Deus ter esse tipo de comportamento aqui, se referindo às mulheres. E essa questão de chamar a atenção. Nós falamos na palestra passada, as pessoas que são muito gracejadoras, contam muito anedotas, piadas, são frívolas. O que elas estão querendo fazer? Chamar a atenção para Jesus? Claro que não. Estão querendo chamar a atenção para elas mesmas. Então, estão provocando uma atenção para elas. Vamos em frente e vamos ver mais luz aqui do trono de Deus. Eles, agora os homens, são rápidos com o humor jovial, tão naturalmente como a água flui para baixo. Eles falam tolices e brincam com as meninas. Enquanto ouvem, olha só, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão lá estudando, olha, enquanto ouvem quase diariamente as verdades mais solenes e comoventes. Esses homens têm uma religião intelectual, mas seus corações não são santificados pelas verdades que ouvem. Uau! Eu estudo a Bíblia bastante. De manhã, já pela manhã, na minha comunhão individual, ali eu com Deus.
Eu estudo bastante. Durante o dia eu estou ouvindo a Bíblia, Espírito e Profecia enquanto trabalho, à noite estudo mais, durante o dia estudo mais. Estou ouvindo as verdades solenes e comoventes. Olha só. Mas eles estão o quê? Falando tolices, brincando com as meninas, tendo um humor jovial. É só uma religião intelectual. Eu entendi. Mas no coração, meu coração não está santificado pelas verdades que eu ouço. É uma coisa assim tão cerimonial, é uma cerimônia, sabe? É como naquela época do Israel antigo, ou como quando Jesus veio, né? Sabe? Aquela religião cerimonial, formal, aquele formalismo oco, né? Os sacerdotes iam lá e sacrificavam ainda o cordeirinho e não perceberam que o cordeiro que tira o pecado do mundo já tinha chegado. Porque estavam naquelas cerimônias ocas. Pode acontecer conosco, amados. Nós ouvimos tantas verdades para esse tempo, lemos os mesmos textos e aquilo vai se tornando uma coisa assim que, olha, a mesma coisa, e isso não muda o nosso coração. O que está acontecendo? Que nós não estamos estudando essas palavras como palavras vivas, que vêm diretamente do trono de Deus. São palavras que transformam, quando Jesus falou assim, haja luz, houve luz. Quando Jesus fala assim, não façam isso, não tenham seu humor jovial, não falem tolices, não brinquem. Sim, Senhor, o Senhor falou, então que se cumpra em mim, como, não, como haja luz e houve luz, que se cumpra em mim essas palavras para eu ser participante nesse concerto das promessas de Jesus que estamos vivendo hoje. Deus nos ajude. Não ter uma religião intelectual, mas ter uma religião prática que transforme a nossa vida realmente. Em frente, próximo slide. Há tantas senhoritas atrevidas, agora voltando para as mulheres, e senhoras audazes e petulantes, que têm a faculdade de insinuar-se, tornando-se notadas, pondo-se na companhia de moços, cortejando atenções, convidando para flirts a homens solteiros e casados, que a menos que a vossa face esteja voltada para Cristo, firme como aço, sereis arrastados para a rede de Satanás, se referindo aos homens. Então, quando se vê essas meninas, essas senhoritas, essas senhoras petulantes, começam a se insinuar, a se tornar notadas, e se coloca em companhia do sexo oposto, então, buscando atenção e ali com flirts, né? Com homens solteiros e casados, nós temos que ter a nossa face como homens. Isso você tem que ensinar para os seus filhos. Na verdade, pais, para a criança, o menino, o jovenzinho, o adolescente, ele tem que fazer o quê? O seu filho voltar a face para Cristo e ficar firme como aço em Jesus, Jesus em nós. Senão, ele será arrastado para a rede de Satanás, ele vai ser seduzido, seduzido. E aí, meus amados, nós temos dois exemplos: José e Davi. Davi tinha mulheres. E ele caiu na tentação, não é verdade? Ela se insinuou, não estava insinuando, mas ele viu aquela mulher daquele jeito. O que ele tinha que ter feito naquela hora, Davi? Voltar a face para Cristo, para ficar firme como aço em Jesus, e não teria sido arrastado para a rede de Satanás. Quantos males Davi teria evitado em sua vida e na vida da sua família? Instruam seus filhos, porque senão ele vai, como eu falei, se Jesus não voltar, eu acredito que vai voltar antes dele ter uma família, não sei, dado seus filhos. Ele vai evitar males na família dele, na vida dele. Olha quantos males ele teve na vida dele, Davi. E José? José era um jovem, não tinha mulher. E o que ele falou? O que ele fez? Ele voltou a face para Cristo, firme como um aço. Faria o tamanho mal contra o meu Deus? Não. Que bênção! Olha as duas diferenças e olha os dois contextos. É possível? É possível. Porque não era José, era Jesus em José. Não era Davi, era Satanás em Davi.
coisa terrível, mas é assim mesmo. Ou você está com a face voltada para Jesus, para Cristo, ou você está com a face voltada para Satanás. Em frente, próximo slide. Muitos caíram no triste erro tão predominante nesta era degenerada que vivemos hoje, especialmente entre as mulheres. Gostam demais do outro sexo, apreciam-lhe a companhia, suas atenções lhes são lisonjeiras e encorajam ou permitem uma familiaridade que nem sempre se harmoniza com a exortação do apóstolo Paulo, que diz: abstende-vos de alguma aparência do mal. Uma aparência, aquela aparência, não de toda a aparência do mal. Então, aquela questão que eu falei para vocês, não, eu vou lá no canto da igreja, acabou o culto, ou lá fora mesmo, no canto, com o irmão, conversando, abstende-vos dessa aparência do mal, amados. Falem isso para os seus filhos, de absterem-se dessa aparência do mal. Ensinem seus filhos, oriente seus filhos. Lembram qual é uma das obras de Elias? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vemos no início da palestra. Ok? Em frente, próximo slide. Ó, em vista dos tempos perigosos que estamos atravessando, não deviam as mulheres que professam a verdade pôr-se em estrita guarda, a fim de não darem o menor pretexto para qualquer intimidade indevida? Poderão fechar muitas portas à tentação, olha só, observando perfeito recato e conduta exemplar. Que coisa bonita, né? Ver uma mulher cristã que ela observa que ela é amável, ela é bondosa, ela é simpática, mas ela observa o quê? Um perfeito recato e uma conduta exemplar, sem dar intimidade indevida, né? E ela professa o que? Crer na verdade, a verdade presente. E a gente está falando isso para todos, né? Inclusive os da verdade presente. Às vezes a gente vê comportamentos assim que são indevidos. Nós precisamos, eu sempre falo 3 vezes. Ontem eu falei na escola sabatina lá do IAG, na lição lá em inglês, que a gente estava lá. O Marcos estava passando a lição lá. E eu falei assim para os jovens lá, 3 vezes. Estudem, estudem e estudem, para não serem enganados. Em frente. Próximo slide. Vamos ver. Agora sim, um outro título, lisonjas e elogios. Tem a ver com a familiaridade também, porque aproxima as pessoas. Vamos ver o próximo slide depois. Lisonja e elogios. Vamos em frente. Fico penalizada quando vejo homens serem louvados, lisonjeados, adulados. Minhas irmãs, jamais lisonjeeis ou aduleis pobres homens falíveis e sujeitos ao erro, sejam eles jovens ou adultos, casados ou solteiros. Não fiquem elogiando. Não conheceis suas fraquezas e não sabeis se essas mesmas atenções e esses profusos louvores não irão ser sua ruína. Homens que estão fazendo a obra de Deus e em cujo coração Cristo habita, não encontrarão prazer na adulação de mulheres ou em ser por elas lisonjeados. Olha que linda que está a tua Nossa, que linda a sua gravata, irmão Valdomiro. Nossa, que terno bonito. Olha como você, que sermão. Não, não, não. Não, não. Olha só que palestra, tal, né? Tal. Não, não, não. Nós não temos nada de bom em nós. Lembra? As nossas obras são trapos de imundícia, Isaías. Cristo em nós, a esperança da glória. As obras são de Cristo em nós, não tem nada de bom em nós. Nós temos que entender isso. Nós somos menos do que nada, Isaías diz. E tudo que nós fazemos é menos do que nada. E quem nos recebe, o que é nos receber? Nos elogia, nos louvam. Eles são abominação ao Senhor, a palavra de Deus diz. Esqueçam, não tem nada de bom em nós. Cristo, sabe qual a diferença entre nós, que estamos buscando viver a verdade, com lutas diárias ferrenhas, aqueles que estão apostatando, estão vivendo sossegados em Sião, estão vivendo uma maneira de liberar um adventismo evangélico, ou mesmo o ateu, sabe qual a diferença, ou o satanista, sabe qual a diferença entre todos esses? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a diferença. Cristo em nós, a esperança da glória. Tem um livro maravilhoso do pastor Herbert Douglas, Jesus,
a diferença. O título é maravilhoso, o livro também. Jesus é a diferença, não tem nada de bom em nós. Então, não elogiem, não adulem, que nós somos homens falíveis, sujeitos ao erro. Glória a Deus é a palavra que tem que estar na nossa boca. Glória a Deus pelo sermão, irmão. Glória a Deus, irmão, pela palestra. Louvado seja Deus por esses textos. Louvado seja Deus, sempre dando glórias a Deus, de coração. Não elogiem. Em frente. Vamos ver o próximo slide. Os homens casados que aceitam a atenção, elogios e carinho das mulheres precisam ter certeza de que o amor e a simpatia desta classe não valem a pena. Não tem valor. Devemos nos guardar contra os pecados desta era degenerada agora. Devemos nos manter afastados de tudo que cheira a vulgaridade e familiaridade indevida. Deus o condena, não sou eu, é Deus. Duro esse discurso, né, mestre? Sim, Jesus que está falando, é duro. Jesus levou a norma, porque é só com ele que nós podemos fazer isso, só pelo poder dele. É um terreno proibido, sobre o qual não é seguro colocar os pés. Né? Não sei se eu falei isso na palestra passada, mas vocês devem conhecer aquele salto com varas, né? Que as pessoas se jogam por cima com o corpo e caem do outro lado. Quando Jesus chegou aqui, o sarrafo do salto com varas estava lá embaixo, quando ele veio na Terra, né? Como homem. E quando ele chegou aqui, o que ele fez com o sarrafo? Ele colocou lá em cima, acima de nós, bem alto. Por que ele fez isso? Ele falou assim: sem mim, nada podeis fazer. E depois ele fala, nós falamos, tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Em frente, vamos em frente. Como servo de Cristo, desprezai a lisonja, fugi dela, como faris de uma serpente venenosa. Reprovai a mulher que vos elogiar a elegância. Reprovai. Mas, irmão Odomir, e agora? Com bondade, com simpatia, por amor a ela mesma. Segura, então, olha, reprovai a mulher que vos elogiar a elegância, segurando-vos a mão o maior tempo possível. Muito bem, fica segurando. Que bonita a tua camisa, que sermão. Elas são os agentes de quem? Satanás. Duro esse discurso. É. E desenvolve seus planos lançando sedutoras armadilhas para vos desviar da vereda da santidade. Toda senhora cristã sensata procederá com modéstia, compreenderá os ardis de Satanás e não lhe dará colaboração. Tudo isso, pais, vocês devem ensinar para os seus filhos. Sua filha, seu filho, né, já devem ensinar isso daqui para eles, né? Olha, desprezar a lisonja, fugir dela, serpente venenosa, não fique segurando a mão, não fique elogiando, senão você será um agente de Satanás. Que coisa forte e pesada, Senhor. Sim, é isso. Essa palavra de Deus pura. Sabe o que eu falo do Espírito de Profecia? Eu uso óculos para perto. Se eu for ler a palavra sagrada, a Bíblia sagrada aqui sem os óculos, eu não consigo enxergar nada. Mas se eu coloco os óculos, eu comparo os meus óculos ao Espírito de Profecia. Aí eu coloco os meus óculos ao Espírito de Profecia e eu leio muito. Eu falo, uau! É tudo isso, Senhor? Sim, é tudo isso. Deus nos ama tanto que ele detalhou mais ainda. Vocês não estão entendendo, 66 livros? Então eu vou dar mais de 100 mil páginas para vocês entenderem como que deve ser o comportamento cristão que deixa Cristo habitar nele e que Cristo faz as obras nele. Amém? Glórias a Deus. Vamos em frente. Conselhos aos pais. Pais, agora diretamente aos pais. Vamos ver? Que diz? Próximo slide. Os pais estão dormindo. Eles não sabem que Satanás plantou, olha só, que Satanás plantou sua bandeira infernal em suas casas. Fui levado a perguntar o que será dos jovens nesta era corrupta. Eu digo que os pais estão dormindo. As crianças estão apaixonadas com sentimentalismo doentio de amor. E tem ainda pais que incentivam isso. O que pode ser feito para deter a maré do mal? Os pais podem fazer muito se quiserem. Se uma jovem que está entrando na adolescência é abordada com familiaridade por um menino de sua idade ou mais velho,
ela deve ser ensinada a se ressentir tanto disso, não gostar, que nenhum desses avanços jamais será repetido. Quando a companhia de uma menina é frequentemente procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Acenda a luz vermelha. O alerta. Essa jovem precisa de uma mãe que lhe mostre seu lugar ou a reprima e lhe ensine o que é próprio a uma menina de sua idade. Viu, pais? Então, se os meninos estão procurando a companhia de uma menina frequentemente, algo está errado. Ela está chamando a atenção desses meninos. Então, a mãe tem que fazer o quê? Reprimir. E ensinar o caminho que é próprio a uma menina de sua idade. Bem claro, né? Não devemos estar dormindo, devemos estar despertos para tudo isso. Né? As crianças estão apaixonadas, sentimentalismo doentio de amor. Inclusive, tem uma palestra maravilhosa sobre ficção literária, aqueles romances, né? Ficção não é a própria para cristãos. Tem muitos textos do Espírito e Profecia condenando a ficção. Ai, fica aquele sentimentalismo, aqueles romances. Hoje não se lê muito, mas às vezes mas vamos falar de literatura e fica, e daí começa com sentimentalismo, começa com proximidade, não pode. Vamos em frente. Próximo slide. Nas nossas instituições, uau, vamos ao próximo slide, e entra coisa forte também. E eu amo muito Jesus, porque Jesus me ama tanto que ele quer me moldar em detalhes para me levar para o céu. O homem que ocupa a posição de responsabilidade em qualquer de nossas escolas deve ter o máximo de cautela com suas palavras e atos. Jamais deve permitir a mínima semelhança de familiaridade em suas relações com os estudantes, como, por exemplo, pôr a mão no braço, ou simples pôr a mão no braço, ou no ombro de uma aluna. Em caso algum, deve ele dar a impressão de que a familiaridade e a vulgaridade sejam coisas permissíveis. Nem com os lábios, nem com as mãos, deve ele permitir coisa alguma de que qualquer um se pudesse prevalecer. Então, mães, pais que têm filhos em escolas, né, ainda, ou mesmo que têm escolas, mesmo escolas missionárias, isso é para todos, está falando de escolas, todos, entendeu? Escolas. Não devem permitir a mínima semelhança de familiaridade, de nenhuma maneira. Né? Os líderes não devem ter esse tipo de comportamento, nem com os lábios, nem com as mãos. Próximo slide vai esclarecendo mais ainda. Olha só, seja onde for. Se os homens colocados à frente de uma missão não têm firmeza do princípio que os preserve de todo vestígio de vulgaridade e familiaridade imprópria com meninas e mulheres, depois da luz que foi tão claramente dada a eles, que sejam dispensados sem uma segunda tentativa. Ou seja, olha, bem direto Deus fala. Se esses homens que já foram instruídos que não devem ter esse tipo de familiaridade, né, com meninas e mulheres, eles devem ser dispensados, desligados da missão. Direto, aí não tem contexto, aí é direto. Fez isso, tem que ser dispensado. Ele já entendeu, ele já viu, ele já estudou, então não pode continuar. Vamos em frente, próximo slide. Foi-me mostrado que as tentações especiosas de Satanás virão aos obreiros de quantas? Todas é o quê? Todas, Ministério Independente ou instituição mesmo da organização. De todas as nossas instituições para encorajar a familiaridade entre homens e mulheres. Escrevo com o coração aflito, pois as mulheres desta época, casadas e solteiras, muitas vezes não mantêm a reserva necessária. Elas agem como coquetes, que é uma mulher que se esforça para ganhar a atenção e a admiração dos homens. Elas encorajam as atenções de homens solteiros e casados. E os que são fracos em poder moral serão enlaçados. Alguns podem achar essas advertências desnecessárias. Não, mas Deus me mostrou que elas são necessárias em cada missão, em cada faculdade, em cada instituição que estabelecemos. Ok? Então, importante isso. É muito importante isso. Tá? Então, tudo bem. Os pais aqui, eles falaram, ó, tudo bem, eu mandei meu filho e minha filha lá para uma escola de profetas e tal, tem que ter essa orientação, porque pode ocorrer essa familiaridade indevida, pode ocorrer, estou falando que está ocorrendo, mas pode ocorrer, se ocorrer, tem que ter essa instrução para evitar esse tipo de
comportamento. E aqueles que estão à frente dessas instituições têm que estudar para não ter esse tipo de comportamento e deixar Deus agir. Próximo slide. Os dirigentes da instituição devem sempre manter um alto padrão e vigiar cuidadosamente os jovens a eles confiados pelos pais, como aprendizes ou auxiliares nos vários departamentos. Quando rapazes e moças trabalham juntos, cria-se entre eles uma simpatia que frequentemente se transforma em sentimentalismo. Agora estou apaixonado. Seus líderes responsáveis forem indiferentes a isso, danos duradouros podem ser causados a essas almas, e o alto tom moral da instituição será comprometido. Aqueles que dão evidência de que seus pensamentos correm em um canal baixo, cuja conversa tende a corromper em vez de elevar, devem ser imediatamente afastados de qualquer ligação com a instituição, novamente, desligados, pois certamente desmoralizarão os outros. Bem claro, né? Vamos em frente? Próximo slide. Bondade, olha só, que eu já falei, bondade, cortesia devem ser manifestadas, sim, mas a conversa vulgar, tão comum mesmo entre alguns que se dizem cristãos, não deve ser ouvida nas nossas instituições. A única maneira de nos tornarmos verdadeiramente corteses, sem afetação, sem familiaridade indevida, é beber de quem? Do Espírito de Cristo. Atender à injunção, sede santos porque eu sou santo. Se agirmos de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, não teremos nenhuma inclinação para ceder à familiaridade indevida. Então, meus amados, foi um prazer estar com todos vocês mais uma vez. Para terminar, vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Oremos. Vou me colocar de joelhos aqui. Quem quiser se colocar, pode ficar à vontade. Oremos. Bondoso e amoroso Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós amamos o Senhor. Senhor Deus, que todas as instruções que tivemos aqui nesses momentos que passamos juntos sejam colocadas em práticas pelo poder do Espírito Santo. Que Cristo habite em nós e nos capacite a viver de toda a palavra que sai da tua boca a cada segundo da nossa vida. Que mantenhamos, Senhor, uma comunhão constante com o Senhor, como fez Enoque, para não pecarmos contra o Senhor, para termos vidas santas, para estarmos prontos para a transladação para o céu quando o Senhor voltar, Senhor. Para sermos luz neste mundo negro, escuro, Senhor. Sermos pessoas diferentes, não porque tenhamos nenhum mérito, mas porque o Senhor vai aparecer em nós. Que o Senhor apareça em nós, Senhor Deus. Transforme o nosso caráter. E se algum de nós aqui tem esse tipo de problema, que o Senhor capacite, Senhor, essa pessoa. Capacite a todos nós a não termos esse tipo de comportamento, para honrar e glorificar teu santo nome. Pedimos que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um de nós aqui, que tenhamos uma sequência de semana na tua presença, e pedimos tua proteção também, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém.